Olá, sejam todos bem-vindos ao Estúdio 304 Podcast. Sou o JM, estarei com vocês aqui para levar ao ar mais uma série do nosso programa LM Alta Performance, Lapidando Mentes para o Sucesso. E como de praxe, nós temos aqui a doutora Luciana, que trouxe novamente uma convidada surpresa. Doutora Luciana? Olá, pessoal. Estamos em mais um podcast aqui, LM Alta Performance, Lapidando Mentes para o Sucesso. E eu trouxe a nossa brilhante convidada, doutora Denise Guerra. Doutora Denise Guerra, por favor, se apresente aqui para o nosso público. Olá, eu sou a doutora Denise Guerra, eu sou dentista do esporte e sou triatleta também. Então vocês viram que hoje a LM Alta Performance, Lapidando Mentes para o Sucesso, trouxe uma convidada diferente e já vamos para a primeira pergunta. Uma dentista e a psicologia. O que o nosso público pode esperar disso hoje? A odontologia impacta na autoestima, né? Então, o atleta, a pessoa, ela quer sempre estar com uma imagem boa, com uma imagem legal. E quando isso não acontece, vai impactar na confiança, na autoestima da pessoa. E aí, aonde a boca não está conseguindo falar o que quer, é porque lá dentro tem alguma coisa errada. E aí a psicologia entra de dentro para fora e a odontologia vai de fora para dentro. Lu? Pessoal, exatamente isso que a doutora Denise Guerra está colocando aqui para a gente. Então, o que acontece? A dentista ela vai trabalhar a parte externa, os dentes, o se sentir bem em relação aos seus dentes, não ter nenhuma dor. E também nós temos outras questões psicológicas, como, por exemplo, a questão da autoestima, que a doutora Denise trouxe aqui para a gente. Então, nós trabalhamos de forma interna, de dentro para fora. Além do que, nós temos alguns sintomas que relacionam a questão dos dentes e também a questão psicológica. Por exemplo, quando a gente fala do nosso famoso bruxismo, não é, doutora Denise? A questão do bruxismo e outras questões que são sintomas de uma questão psicológica, mas que ocasiona o efeito colateral nos dentes. Doutora Denise, explica um pouquinho melhor isso para a gente. Então, quando a mente silencia, o corpo mostra. E o bruxismo, o que é? Uma inquietação, é ansiedade, é falta de coragem para falar, para fazer, ou para realizar com muita pressa. E aí isso vai descarregar no corpo, no caso, nos dentes. Então, aí vai ter um apertamento dentário, um apertamento muscular, que vai sobrecarregar a musculatura da boca e também vai sobrecarregar osso, dente, toda essa parte mastigatória, e acaba tendo um envelhecimento precoce, dores de cabeça, dores no pescoço, na parte do pescoço, ombro, tudo por conta desse apertamento. E geralmente esse apertamento é mais forte à noite, quando a gente relaxa. Quando a gente relaxa, a gente força mais e acaba trincando o dente, perdendo o osso, amolecendo muitas vezes os dentes, e causado por uma inquietação. Por isso, pessoal, a importância do trabalho em conjunto. O trabalho psicológico, trabalhando as questões da autoestima, controle da ansiedade, irritação, nervosismo, junto com a doutora Denise, trabalhando a parte dentária. Ou seja, é um trabalho que é realizado em conjunto, em que o psicólogo trabalha as questões psicológicas, os sintomas, e a doutora Denise trabalha literalmente nos dentes. Então, com esse trabalho em conjunto, a gente consegue ter um resultado muito mais eficaz. Quem ganha com isso? O próprio cliente, é claro. Então, nós temos aqui uma curiosidade. Odontologia do esporte. Doutora Denise, fala para os nossos telespectadores o que seria odontologia. Porque a gente está acostumado em odontologia, você sente algum problema, vai ao dentista.
Agora, odontologia do esporte. O dentista do esporte, ele tem uma visão mais estratégica para o atleta, né? A gente não cuida só da saúde bucal, a gente está preocupado do atleta como um todo. Então, a odontologia do esporte entra junto com a nutrição, com a psicologia, com a fisioterapia, com o médico do esporte, com o preparador físico, para dar uma saúde integral para o atleta, uma vez que a saúde começa pela boca. Sim, pela boca que a gente fala todos os dias, o atleta precisa respirar bem, né? Então, a mordida tem que estar adequada para não ter um desequilíbrio muscular que começa na boca e vai impactar todo o corpo. Uma pisada, um levantamento de peso. Então, a odonto vai entrar para dar um cuidado integral para o atleta. E eu, como atleta, sei bem quanto isso impacta, né? Um atleta que está com dor de dente, dor de cabeça, sem saber a causa, tal, ele vai ficar menos confiante, vai ficar nervoso, às vezes não vai dormir direito, e aí a psicologia entra para descobrir por que ele não está dormindo, o que está acontecendo, vai ver quando passam todos os especialistas, com médico, com físio, com nutri, e passa no dentista, muitas vezes a causa está na boca, como uma infecção, um sangramento, uma gengivite, uma cárie e, né, o desequilíbrio da mordida também. E isso, pessoal, traz um desequilíbrio emocional. A gente sabe que, como atleta, a doutora Denise também sabe muito bem disso, porque é uma triatleta, o quanto a dor, a gente acaba tendo que ter uma resistência à dor, né? Uma resiliência à dor, porque ela faz parte do esporte, principalmente quando a gente fala do esporte voltado para a alta performance, né? A dor acaba fazendo parte do script ali, principalmente em competições, porque a gente leva o corpo até o último nível e vai tentando cada vez mais. Isso é o esporte de alta performance. No entanto, quando a gente consegue dar conta dessas dores e desses sintomas que acontecem na questão bucal, a gente consegue minimizar o impacto disso na performance, o impacto disso que o atleta pode ter no rendimento dele. Por isso, essa especialização de odontologia voltada para o esporte, que é a especialização da doutora Denise, especialista na área esportiva, uma odontologia, uma dentista especialista na área esportiva. O quanto isso colabora para o atleta na sua performance também. Eu gosto bastante de dar um exemplo, que eu sei que a doutora Denise também traz essa situação, o apertamento, né? Então, por exemplo, numa musculação, e aí a gente não precisa falar especificamente do halterofilismo, por exemplo, mas o quanto você fazendo força ali na musculação, você pode quebrar um dente, você pode trincar o dente. E aí a importância do protetor bucal nessa força que você faz. Estou dando esse exemplo especificamente da musculação, mas tem outras situações em outras modalidades esportivas, até no próprio hipismo, em que existe um apertamento dos dentes, numa situação de tensão, numa situação de pressão. Por isso a importância até do protetor bucal que a doutora Denise realiza, indica, para que exista esse protetor bucal, e a importância do trabalho psicológico para diminuir essa tensão, para diminuir essa ansiedade, para lidar melhor com essa gestão emocional em que a gente vive no mundo esportivo. Pois é, vocês viram que protetor bucal. Eu já vi falar com o pessoal da NFL lá, do basquete americano, eles usam muito esse negócio de proteção bucal. Então não é só para os atletas de basquete, não quer dizer que todo outro atleta também ele é recomendável isso, doutor? Então, o protetor bucal que a gente recomenda é o personalizado, feito para você, pro próprio atleta. E não aqueles genéricos que, né, compra assim baratinho, ferve e morde e tal. Por que o protetor bucal personalizado? Porque ele é feito para a pessoa
Então, ele vai contemplar os dentes daquela pessoa, daquele atleta, vai dissipar melhor a força, principalmente durante um apertamento, por exemplo, né? Durante o apertamento vai dissipar melhor a força, vai proteger o dente de uma trinca, de uma fratura e vai proteger o osso também. E os protetores bucais também, hoje está sendo muito mais usado no basquete, no vôlei de praia, enfim, no vôlei em geral, futebol já está usando protetores bucais, porque o futebol tem muito jogo de corpo, né? Aquele embate, e aí sobra uma cotovelada, sobra, né, um soco, uma bolada. Então, esses protetores servem para realmente proteger, não só o dente, como os ossos, os tecidos moles em volta. E o protetor bucal que a gente vê muito mais é em luta, né? Os lutadores de MMA, boxe, karatê, jiu-jitsu, enfim, todas as lutas, eles são indicados e obrigatórios. Quando não são usados esses protetores personalizados, feitos para o próprio atleta, aí não adianta ter algum aparato que não está perfeitamente adaptado para você. Porque o que vai acontecer? O protetor ele fica solto na boca, impede a respiração normal, impede, né, o fluxo de oxigênio e também não protege. Ele não vai dissipar força por igual como um protetor bucal personalizado. Até porque, doutora Denise, nós temos uma estrutura dentária que é de cada um, não é? Que é personalizado para cada um. Então, se eu coloco um protetor bucal e esse protetor bucal não é personalizado para mim, ele pode até causar realmente problemas nos meus dentes. Não me ajudar, mas problemas nos meus dentes. Por quê? Porque ele não é personalizado para ele, não tem a forma dos meus dentes, não é? E você imagina um lutador numa final, ele não está seguro daquele protetor que ele está na boca. Ele não pôs um protetor personalizado. Para onde vai a confiança dele? Para onde vai aquela força? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Né? E aí, imagina como abala a confiança desse atleta. Se ele não está se sentindo pleno, se ele não está se sentindo em 100% da sua performance. Então... E como a doutora Denise colocou, quando a gente fala de performance, quando a gente fala em se sentir pleno, a gente precisa ter todos os requisitos, ou pelo menos a gente se prepara para que numa competição a gente esteja com tudo 100%. É claro que nem todas as competições isso vai acontecer, mas o planejamento é para que a gente esteja 100%. Por quê? Porque a própria competição, ela já traz situações ali de pressão, de autoconfiança, de controle da ansiedade, da gestão de muitas emoções que acontecem ali naquele momento, não é? Então, eu preciso, dentro daquilo que é possível, e aí entra a questão dos dentes, estar realmente com um protetor bucal, estar realmente 100% daquilo que é possível de se planejar, para quando chegar na competição, eu ter que lidar com outras questões que eu preciso ter mais atenção. Porque senão essa atenção, ela não vai ser focada para a minha performance, né? Ela não vai ser focada para eu performar melhor. Mas sim, ela vai ser dividida. Ela vai ser dividida na questão dos meus dentes, né? Ela vai ser dividida porque um determinado equipamento que eu uso não está adequado. E não é isso. A gente precisa estar focado em aspectos ligados à competição para performar melhor. Então, quanto mais isso for planejado, quanto mais isso for personalizado, tanto a preparação mental quanto a questão do uso do protetor bucal, melhor a gente tem condições de lidar com todas essas emoções e com todas as situações que acontecem numa competição esportiva de alta performance. Pois é, vocês viram aí. Então, antes de sair comprando qualquer coisa por aí para colocar na sua boca, consulte a doutora Denise aqui, que é a psicóloga da doutora Luciana. O programa ao vivo é assim mesmo, não se preocupem não. Que é uma dentista do esporte. E tem uma pergunta aqui curiosa. Inflamação silenciosa. O
psicológico, sente o corpo, responde? Isso. Inflamação silenciosa. Que tipo de inflamação que acontece na boca, por exemplo? Quando passa um fio dental e sangra, eu não passo porque sangra. Não. Sangra porque você não passa o fio dental todo dia. E aí pode causar uma gengivite, ter uma inflamação crônica sistêmica que vai correr pela corrente sanguínea e vai afetar a performance, vai afetar a recuperação muscular. E por ela ser crônica, o atleta passa a ter lesões de repetição. Lesões musculares de repetição, de articulação. Tanto é que nos grandes clubes hoje de futebol, do mundo todo, né? Do Corinthians, né? Os grandes clubes, Real Madrid, enfim. Eles fazem um check-up odontológico pré-temporada. Ou seja, não só um check-up do corpo, mas da boca também, porque a boca é a porta de entrada das doenças, do ar, é a porta da entrada de nutrição. Então, é feito um check-up pré-temporada para avaliar todos os possíveis problemas que podem ser causados durante a temporada. Por exemplo, o nascimento de um terceiro molar, que é o siso, conhecido como siso. Então, isso também a gente planeja. De repente, fazer uma cirurgia para remoção desse dente de forma planejada. Para não acontecer, por exemplo, do dente resolver nascer uma semana antes da final. Olha que interessante isso, gente. Ou seja, se você está com lesões repetitivas no seu corpo, vale a pena consultar a doutora Denise, dentista do esporte, porque pode ser que tenha uma relação com a questão dos dentes, uma infecção. Interessante isso. Conhecimento aqui no podcast LM Alta Performance, Lapidando Mentes para o Sucesso, com a doutora Denise Guerra. E essa inflamação silenciosa acaba, né, como o atleta começa a ter lesões repetitivas, começa a ter uma dificuldade na recuperação muscular, ele começa a pensar, será que eu estou preparado? Será que é mais treino que eu preciso? Será que eu tenho que mudar essa nutrição? Começa a abalar a autoestima, o corpo não responde, o psicológico começa a, né, dar um nó ali. Ele se sente despreparado psicologicamente, né? E essa despreparação psicológica diminui a performance dele. E não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é que a gente consiga aumentar, evoluir, né, a performance dele. E essa questão com os dentes pode levar a uma queda do quanto esse atleta pode ser forte mentalmente. E o que a gente quer é que esse atleta seja forte mentalmente. Pois é, então nós estamos falando hoje de corpo, mente e boca. Então, para um atleta, o que vocês recomendariam para ele obter sua alta performance? Ele deveria ter uma equipe multidisciplinar, é isso? Sim, eu concordo com o trabalho da equipe multidisciplinar. Grandes clubes atuam de uma forma com diferentes profissionais, porque existe a conversa, né? Existe a análise dos casos desses atletas, então, tanto com o nutricionista, com a profissional especialista, como a doutora Denise Guerra aqui, dentista do esporte, como também com o médico esportivo, o fisioterapeuta esportivo. Então, realmente, o trabalho multidisciplinar, a gente consegue potencializar ainda mais todos os objetivos desse atleta, né? Potencializar ainda mais quais são as habilidades, as qualidades que ele tem com a troca de informações que existem entre os profissionais. Por isso a gente chama até de multidisciplinar. É muito importante que tenha essa conversa entre os profissionais, né? E não olhar de forma isolada. Então eu cuido da boca, ela cuida do preparo psicológico, o preparador físico cuida do treino. Não. Tem que ter uma conversa para a gente chegar na melhor performance, né? Para atingir o máximo do atleta. Olha, mas essa
Curiosidade ficou importante, gente. Estou selecionando aqui as perguntas, que são várias, tá? Calma aí, não se preocupe que lá no YouTube, lá nós responderemos todas as perguntas de vocês, mas hoje aqui a gente seleciona algumas, porque senão eu vou ficar aqui o dia inteiro perguntando para vocês. Mas isso aqui é curioso. A abordagem psicológica pode auxiliar na educação do paciente sobre a importância de saúde bucal, melhorando hábitos e a adesão ao tratamento? Uau, brilhante pergunta. Sim, por quê? Porque a gente também trabalha questões como disciplina, aumentar a consciência, determinação, todas as variáveis psicológicas que envolvem a formação desse atleta, inclusive a disciplina e a consciência em relação à importância da saúde bucal, do cuidar dos seus dentes e até, como a doutora Denise colocou aqui, a importância de se cuidar dos dentes para não ter infecção, para não ter lesões, né, que isso pode levar às lesões, e que a gente consiga ter um foco, um nível de concentração mais elevado naquilo que é importante para a competição e para os treinos, e não ter essa questão de ter que dividir esse foco, dividir essa concentração em outros aspectos ligados, como, por exemplo, a questão bucal. Doutora Denise, como é que você vê essa questão aí do atleta? Ele precisa dessa disciplina para cuidar da saúde bucal dele? Eu sempre falo, quem me manda o atleta geralmente são os profissionais que trabalham com esse atleta. Quem vai trazer o atleta para minha cadeira geralmente é fisioterapeuta, psicólogo, médico do esporte, enfim, nutri. Por que eles que vão falar pra gente? Muitas vezes o atleta tá tão ocupado com o treino, tá tão focado ali no treino, na nutrição e tal, que ele acaba passando batido pela saúde integral, né? Algumas vezes faz um exame completo tal, mas esquece do dentista. E aí entra a equipe inteira, e principalmente o psicólogo. Fala, como que tá? Fez o check-up odontológico esse ano? Tá em dia? E aí, quando o psicólogo fala, você precisa fazer o check-up odontológico, o atleta vai e adere ao tratamento. Muitas vezes ele nem pensa, muitas vezes o psicólogo fala, você já consultou uma dentista do esporte? E ele fala, eu tenho uma dentista, mas ela é focada no esporte, ela tem essa especialidade, porque a visão é diferente. A visão de um dentista do esporte é diferente de um dentista. O dentista olha, muitas vezes, de forma integral, né? Mas ele fica mais ali na boca, no dente, no sorriso, na autoestima, na estética, que também é muito importante, né? Mas o dentista do esporte, ele vai olhar o atleta como um todo. E eu, como sou atleta também, eu sei o que é isso. Eu sei quais são as dores do atleta, né? Quero melhorar minha performance, estou com dor, tenho lesão. E aí isso causa uma ansiedade, causa um apertamento, uma disfunção. Começa dor de cabeça, começa a impactar no sono. Uma pessoa que aperta, ela não vai relaxar o suficiente durante a noite, não vai ter um sono de qualidade e não vai, né, atingir o sono REM, que a gente fala, que é onde a gente relaxa. Então, não vai recuperar 100%, vai recuperar um pouquinho menos. Pessoal, e só uma fofoquinha aqui. Essa mulher treina pra caramba, viu? Ela é triatleta e essa mulher treina pra caramba e tem uma alta resiliência. Fofoquinha aqui pra vocês, tá? Pois é, olha, mais perguntas. Mas antes dessas perguntas, sabe que não já bateu aquela fome? Estamos falando de saúde bucal aqui, mas bateu aquela fome, né? Porque o nosso programa é patrocinado pela Espetaria Galo, né, doutora? Espetaria O melhor Galo. espetinho aqui da região de Osasco, ali na Narciso Turina, atrás da Prefeitura de Osasco. Fala um pouquinho, doutora, a senhora já esteve lá na Espetaria Galo? Como que foi a sua... Pessoal, eu sou suspeita para falar porque
Primeiro porque eu adoro espetinho de carne, a questão da proteína. Lá não tem só espetinho de carne, existem outros espetinhos também. E eu amo a Espetaria Galo, porque é uma carne gostosa, saudável. Nem sempre eu gosto daquele espetinho que tem muita gordura, que tem muitas fibras. Eu gosto mais daquele espetinho em que ele é mais limpo, assim, que tem a carne mesmo, né? Eles já sabem desse meu gosto pelo espetinho da carne mesmo. Então, eles já preparam espetinhos especiais para mim. Eu sou suspeita para falar da Espetaria Galo, porque eu sou muito bem servida lá e adoro os espetinhos da Espetaria Galo. Então, vocês viram aí, não é só para a doutora, não. Todos vocês são especiais para a Espetaria Galo. Chegou lá, tem um espetinho certo para você. Aqui na Nascer Justulina, atrás da Professora de Osasco, o melhor espeto da região. E voltando, agora que bateu a fome, vamos escovar os dentes, passar o fio dental e voltar ao programa. E polêmicas, agora chegou os momentos polêmicos, né? Necessidade de um atendimento mais adaptado. A psicologia também é importante em pacientes com distúrbios psicológicos, que afetam a saúde bucal. Então, eles necessitam aí, doutora, de um atendimento psicológico mais adaptados. Essa é a nossa... Olha, nós estamos longe, hein? Esse aqui veio lá de Araraquara. Uau, de Araraquara. Então, existe uma questão super importante, gente, principalmente quando a gente fala do tratamento para quem tem portadores de necessidades especiais, alguma deficiência, não é? Da importância de um dentista em que seja especialista nessa questão, para que ele possa colaborar com essa criança, com esse adolescente ou com esse adulto. A doutora Denise vai explicar aqui para a gente como é que é o tratamento, como é que é a consulta para até uma criança, em que tem toda uma questão didática, pedagógica, e também quem tem alguma deficiência para que consiga colaborar e tratar desses dentes, porque muitas vezes envolve a questão do fonoaudiólogo, do dentista e do psicólogo. E nesse processo aí multidisciplinar, até a parte da fonoaudiologia envolve a questão dentária, às vezes até algum aparelho específico que precisa ser usado. Então, é importante a gente ter um especialista que trate dessas questões, que tenha paciência, que saiba como conduzir. Doutora Denise, como é que é um pouco esse trabalho quando envolve um portador de necessidade especial ou alguma deficiência? Como que a gente pode fazer ali, você como dentista do esporte, mas eu sei que você também tem o conhecimento nessa área, como é que é feito? E, pessoal, já digo aqui, ela tem uma paciência com crianças. Olha, as crianças saem de lá felizes e brinca, e os brinquedinhos, e a conversa. Ela realmente é muito competente com as crianças também. Então, hoje em dia, as crianças são tecnológicas, né? Então, acabou aquele negócio de ficar, o bichinho da cárie. Então, assim, eu converso primeiro, geralmente eu converso antes com a mãe, com o pai, via telefone, WhatsApp, para depois ter o atendimento com a criança. E aí, a gente vai conversando com a criança, aos poucos, vai sentindo o que ela gosta, como é que ela se comporta, o que incomoda, o que não incomoda. E conforme vai conversando com a criança, ela vai ficando mais relaxada. E aí eu vou usando a tecnologia que a gente tem no consultório, né? Hoje, apesar de eu ter muitos anos de formada, de ter uma experiência de mais de 20 anos, eu tenho a tecnologia do meu lado. Então, eu tenho scanner no consultório, eu tenho uma câmera intraoral, e isso chama a atenção das crianças. A tecnologia chama a atenção. Então, aos poucos, a gente vai conversando, vai deixando ela à vontade. Geralmente, eu falo para a mãe, olha, a primeira consulta ela é decisiva para o resto do tratamento. Né? Não adianta você... eu quero que ele vá para fazer tal coisa. Eu trago a criança, converso e vejo, né, a recepção dessa criança, a receptividade dessa criança. O quanto ela está à vontade no consultório para conversar.
E aí, sim, quando a gente começa a mostrar a tecnologia, mostrar o dentinho dela com a câmera intraoral, começa a escanear, eles ficam encantados e começam a se soltar, a deixar. E a gente tem uma TV, coloca ali alguma coisa que interessa para eles e tal. E sim, eu consigo atender muitas vezes com a ortodontia também interceptativa, ou até antes de ter a ortodontia corretiva, a gente tenta impedir algum problema maior com aparelhos ortopédicos que vão equilibrar os ossos da face, estimular crescimento, ajeitar o desenvolvimento, que muitas vezes não está correndo normalmente. A gente consegue estimular, impedir algum crescimento ósseo, expandir a arcada, tudo isso para evitar um tratamento mais invasivo futuramente, extrações de dente, cirurgias ortognáticas, né? E a gente consegue muitas vezes com a ortodontia interceptativa na criança já trabalhar com essa parte, mas isso, a abordagem tem que ser a conversa, né? A primeira consulta tem que ser aquela consulta, porque a primeira impressão é a que fica, inclusive para as crianças, né? A impressão que ele vai ter ali do dentista no começo, né, vai ficar por muito tempo. Então, eu procuro deixar à vontade. Às vezes, a gente nem faz nenhum procedimento no primeiro dia, né? Depende da criança. A criança está ali mais à vontade, a gente faz uma limpeza, ensina a escovar, mexe, mostra. Mas se não tem esse acolhimento, essa visão estratégica, né? Essa visão mais humanizada, a gente acaba perdendo a criança e não consegue atender. Então, eu procuro fazer uma primeira consulta bem concentrada na criança mesmo, vendo o que ela gosta, o que ela tem medo, muitas vezes, para depois a gente começar o tratamento. Planejar e fazer um tratamento mais assertivo e que vai ter melhores resultados. E, pessoal, já falo aqui de antemão. Eu sou paciente da doutora Denise e eu vou te falar, é uma tentação aquele consultório, porque tem as bolachinhas, né? Depois tem o cappuccino, é uma tentação, gente. Doutora Denise trata a gente aqui, ó, na palma da mão, com todo cuidado, com todo carinho, com toda consideração. Realmente, eu sou a prova, como paciente, eu gosto muito do trabalho da doutora Denise. A gente costuma trazer uma experiência de prazer mais, né? Porque o dentista, muito tempo, foi ligado à dor, tal, e hoje não. Hoje a gente, né, conversa, tem um momento ali, uma experiência boa e um tratamento tranquilo, sem dor. Acabou esse negócio de sentir dor para fazer tratamento odontológico. Então, quer dizer, se nós formos lá no seu consultório, não vai ter dor. Aquela anestesia, aquele barulhinho lá do bisturi que incomoda todo mundo. O barulhinho ainda tem, mas dor não tem mais. Acabou, não tem mais dor. Não tem mais dor. Então, vocês podem aí depois consultarem a doutora aí, sigando nas redes sociais, porque fantástico. Mas tem uma perguntinha aqui meio interessante. Um alinhamento dental adequado pode melhorar a respiração e, consequentemente, o meu desempenho? Com certeza. O alinhamento dental tem que estar intacto, porque se se a arcada dentária não tiver 100% alinhada, você tem um desequilíbrio da mordida, a morder mais de um lado, ter um contato prematuro de um lado. Você imagina, por exemplo, um praticante de musculação. Na hora que ele vai levantar um peso, se ele morde mais de um lado, se ele tem um contato prematuro e bate um lado primeiro, e esse impacto muscular começa na boca e vai... É músculo em cadeia, né? É uma força em cadeia. Quando ele faz a força, ele aperta mais de um lado do que do outro, ele vai ter um desequilíbrio.
atletas têm lesões musculares, às vezes, por causa desse desequilíbrio. Quando a gente regula a mordida, e não necessariamente a gente precisa colocar aparelho para acertar essa mordida. Faz um ajuste oclusal, enfim, tem que fazer um diagnóstico correto para entregar o que a pessoa precisa naquele momento, né? E muitas vezes um ajuste oclusal já equilibra essa mordida e já tira do trauma que a gente fala, né? Se tem um dente batendo primeiro que os outros, está traumatizando aquele dente. E realmente vai impactar tanto na parte muscular, quanto na pisada, numa corrida, por exemplo. Isso vai impactar com certeza. Então, já que impacta tanto, vamos fazer a pergunta então para a psicologia. Então, quais são os principais traumas que podem ocorrer e como preveni-los? Joguei a batata agora, hein? Quais são os principais traumas? Tá falando da mordida, certo, do alinhamento dos dentes, etc, etc. Mas e os traumas que isso pode causar? Eu vejo que os traumas disso, e a doutora Denise penso que também compartilha da minha opinião, quando a gente fala da parte psicológica, não é? Essa questão do alinhamento dos dentes, então entra muito a questão da autoestima, entra muito a questão em relação à irritabilidade, controle da ansiedade e o quanto esses aspectos que envolvem a odontologia podem influenciar aí no aspecto psicológico. Então, com isso, a gente consegue, com o trabalho da odontologia, né, da doutora Denise Guerra, que é especialista na área esportiva, dentista do esporte, a gente consegue trabalhar a questão da autoconfiança, da autoestima, a gente consegue trabalhar a questão do lidar com pressão, porque tudo isso geram sintomas e que envolvem a questão dentária. Então, eu vejo que são esses os principais fatores ali, traumas que podem acontecer em relação à parte psicológica voltada tanto para o ser humano quanto também para o atleta. Como é que você vê isso, doutora Denise? Sim, além disso que você falou, o que eu vejo? Atletas que começam a se lesionar repetidamente, eles perdem treino. E aí começa, né? Ai, não vou participar, não estou bem preparado, não estou performando 100%. Vai chegando perto da competição, né, vésperas de treinos mais longos, que você tem mais ansiedade, você dorme mais tenso, véspera de competição, tudo isso impacta psicologicamente e responde na boca, né? A pessoa, quando dorme, ela relaxa, ela vai apertar, ela vai ranger muitas vezes e vai causar muitos danos. E principalmente o trauma de ficar fora da sua prova-alvo. Por exemplo, no triatlo, eu sou triatleta, no triatlo a gente tem uma prova-alvo por ano. A gente não faz várias provas. Aí você imagina você fazer um ciclo de treino e por um problema dentário você ficar de fora da prova, ou vai chegando perto da prova, você começa a ter lesões repetitivas e fala, eu não estou conseguindo treinar, não estou conseguindo entregar o meu treino como eu gostaria, como eu deveria estar entregando. Isso impacta com certeza no psicológico e vai impactar no resultado final. E aí também a gente entra, pessoal, com a questão do estresse, né? Por quê? Porque a alta performance, quando a gente fala do estresse, ele faz parte da alta performance. É uma variável que influencia demais. Então, como nós vamos lidar com isso? Por isso, como a doutora Denise aqui colocou, a questão do planejamento, a importância de ser feito um planejamento, a conversa com todos esses profissionais de uma forma multidisciplinar. Por quê? Porque o estresse, ele leva a questões fisiológicas, você tem sintomas ali fisiológicos, inclusive na questão dos dentes, e que ele diminui ali a sua alta performance de uma forma muito rompante, de uma forma muito grave, muito severa. E não é isso o que a gente busca, muito pelo contrário.
Então agora ficou 2 perguntas para uma só e eu não sei quem vai ser o primeiro a responder, porque no esporte, confiança é tudo. Então, um sorriso saudável e confiante faz parte da performance. A psicologia, ela trabalha de dentro para fora e a odontologia de fora para dentro. Como funciona isso? 2 perguntas de uma só. Essa eu gostei, essa fantástica. Não se preocupa não, daqui a pouco eu vou contar a poesia para vocês, que hoje tem uma poesia muito legal aqui. Pessoal, falando da parte psicológica aqui, o que acontece? Existe a autoconfiança, ela é extremamente importante. E, de repente, ali, se você está com uma baixa autoestima, isso leva você a ter uma baixa autoconfiança. Se você não fez um bom treino, principalmente próximo de competição, ou se você não competiu bem, se você não alcançou aqueles objetivos que você colocou naquela competição, isso pode levar a uma baixa autoconfiança. E aí, quando eu falo dessa baixa na autoconfiança, eu falo tanto no aspecto pessoal, como também como atleta. Por que como atleta? Porque a gente leva muitas coisas do aspecto pessoal como atleta e também vice-versa. Então, a importância da gente se cuidar, né? Da gente trabalhar essa autoestima para quando a gente estiver ali competindo, treinando, praticando a nossa modalidade esportiva, isso com certeza vai fazer uma baita diferença. E entra a questão dos dentes também. Por isso, trabalhar de uma forma interna, a parte psicológica, e também a influência da parte externa, você trabalhando a questão dos seus dentes. A gente está falando aqui especificamente dos dentes, mas da saúde de um modo geral, né? Da saúde de um modo geral em você se sentir bem, em você estar bem com você mesma também, em relação ao seu corpo, em relação ao seu sorriso, em relação ao seu rosto, em relação a você como pessoa. Porque, com certeza, isso vai fazer uma grande diferença e até na sua disciplina em relação a isso na parte esportiva. E falando de autoestima, a revista Forbes fez uma pesquisa. O que a pessoa olha quando conhece a outra? O que impacta primeiro? 42% é o sorriso. Então, quando você fala com a pessoa, quando você conhece alguém, primeiro você vai olhar o rosto, né? E do rosto, a primeira coisa que impacta é o sorriso. E quando a pessoa não está segura do seu sorriso, né, ele tá manchado com alguma coisa, com algum dente torto, algum dente escuro na frente, que a pessoa fala e abaixa o lábio, põe a mão na frente, porque ela não tá segura. Então, isso vai impactar na confiança de modo geral, para se comunicar. E hoje, né, os atletas, as pessoas estão na rede social. Então, faz um treino, vai lá e fala alguma coisa. Quando a imagem tem algum ruído, e nos dentes principalmente, né, que 42% é o que é a primeira impressão, isso vai impactar na confiança da pessoa. Isso não tenha dúvida. Pessoal, eu vou contar uma experiência aqui pessoal. Eu sempre tive muito problema com os dentes, por uma questão genética também, a mordida. Então, sempre foi uma pedra no meu sapato, que eu sempre tive que cuidar muito dos meus dentes, né? Então, cada vez que eu ia na doutora Denise, eu falava, ai meu Deus, lá vou eu. E agora? Eu vou por um fatorzinho e descubro um monte de coisas, né? Geralmente é assim o que acontece comigo. E eu me lembro de uma cena em que um dente meu caiu, porque ele já era frágil, já era curto, já estava fazendo um desgaste ali para conseguir colocar, não sei como é que é o nome técnico disso, o dente doutora caiu, Denise. não. Um pedaço do dente caiu. Ela fala que o dente caiu, parece que caiu com raiz e tudo. Não, caiu um pedaço do dente, a restauração era bem grande, e caiu um pedaço dessa restauração que ela ficou quase sem dente. Pessoal, isso mesmo, nome técnico, quem entende disso é a doutora Denise, não sou eu, então o nome técnico é isso, um pedaço do meu dente. E eu me lembro, eu procurando na pista de areia do hipismo, o meu dente, eu estava no meio de um treino,
esse dente caiu e eu procurando na pista o dente, por conta de questões de horário, da minha rotina pesada, eu fui lá e colei o dente com Super Bonder, completamente errado. Mas, a partir do momento, enquanto eu não achava aquele dente, eu não conseguia continuar o meu treino, porque eu tinha que achar o dente. Como é que eu ia sorrir ali para alguém dentro da pista? Eu me chamava de Chico Bento. Eu falava, não, gente, eu tô Chico Bento, eu não me sinto bem dessa forma. Então, até eu resolver essa situação toda, o quanto isso influenciava na minha autoestima, que nem sequer, enquanto eu não achava o dente, eu não continuei o meu treino. Mas vocês viram, ela falou caiu o dente de novo, não caiu o dente, não caiu um pedaço do dente. Pedaço do dente, pessoal. Pedaço do dente, questão técnica. Vocês viram aí a doutora Denise falando, né? Então, segundo a pesquisa, sorria mesmo que seja um sorriso triste, porque mais triste que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. E vai ver uma polêmica agora na próxima pergunta. Sou atleta, mas não tenho tantas condições, porque o implante dentário, o famoso protocolo dentário, são tão caros a ponto de não chegar à boca do pobre. Pobre atleta. Então, por isso que a gente bate na prevenção, né? A prevenção sempre é mais barata, sempre. E você pode começar a prevenção em casa, com uma boa escovação, né? Com fio dental. Primeiro, uma orientação, né? Vai ao dentista, o dentista vai orientar como você vai escovar da melhor maneira, que tipo de pasta usar, não é uma pasta boa para todo mundo, uso do fio dental. Isso é muito importante, ter uma orientação profissional do dentista. E uma vez que você perdeu o dente, vai precisar de protocolo. Protocolo é quando o atleta perdeu todos os dentes, né? Então, ele precisa fazer um implante de uma arcada completa ou das duas. Então, realmente, tem que ir fazer uma avaliação, ver o que realmente precisa, se tem condição de receber esse protocolo, para passar um orçamento. E aí, hoje em dia, parcela em várias vezes. Tem condições de fazer mais facilitado do que já foi antigamente, né? Então, hoje em dia, todo mundo pode procurar um dentista, que não tem problema nenhum. Mas nós estamos falando de psicologia e esporte. E psicologia e esporte tem tudo a ver, porque a preparação da mente, a preparação do corpo, nós estamos falando de sorriso é tão importante. Então, a pergunta aqui para a doutora Luciana. Não estou contente. Claramente, aí que vocês estão falando sobre saúde bucal. Mas eu tenho muito a fazer. E tenho medo de procurar um dentista por receios de que não seja tudo aquilo que eu espero. O que é importante, pessoal, primeiro a gente traçar e trabalhar com as nossas prioridades, né? Então, é prioridade a questão do dentista. Então, se você não está se sentindo bem com os seus dentes, se você não se sente confortável, não se sente feliz com os seus dentes, é importante a procura de um dentista da doutora Denise, focada aí para a parte esportiva. Por quê? Porque isso vai influenciar na sua parte mental, vai influenciar o quanto você se sente e o quanto você está disposto para o mundo, para a sociedade, para enfrentar desafios, para ter coragem para situações também, voltada aí para a questão da autoconfiança. Então, primeiro a gente precisa estipular aí essas prioridades, né? Que eu vejo o quanto isso é extremamente importante para você conquistar objetivos, conquistar aquilo que você quer. Segundo, a gente fala de um trabalho, quando se tem medo do dentista, e eu confesso que eu também já passei por isso, por toda essa questão genética que eu coloquei aqui para vocês, dos dentes, né? O quanto é importante a gente fazer um trabalho de dessensibilização junto ao dentista e o trabalho do psicólogo. Então, desmistificar isso, trabalhar com essas crenças, experiências que você já passou com o dentista. Eu me lembro de uma situação em que eu estava com muita dor
e uma dentista antiga, já há muito tempo, isso já faz muitos e muitos anos, em que eu estava com muita dor e ela deu anestesia ali direto na agulha. Eu nunca mais esqueci dessa dor. Nunca mais. Então, o que acontece? A gente precisa ter todo um trabalho de dessensibilização, de trabalhar essas crenças, trabalhar com esse medo, para que você chegue na cadeira do dentista e consiga realmente ter ali um processo tranquilo e saudável. Então, esse é um trabalho que é realizado tanto com o psicólogo quanto com a dentista aqui, a doutora Denise Guerra. Doutor, então agora pesou o fato aqui, batata quente, agora eu adoro essa parte da batata quente, que a pergunta foi assim: o que vocês acham que pesa mais no dia da competição? Autoconfiança, autoestima ou preparo físico? O que realmente é mais importante ou é a soma dos três? Eu vejo isso, não existe aquilo que é mais importante, mas existe o complemento de um e de outro. O que eu coloco muito é que a preparação física é importante, a preparação técnica é importante, mas se você não tem a preparação mental, toda a sua preparação física, a sua preparação técnica, ela vai por água abaixo. Você não consegue render o quanto você precisa render. Você pode ser um expert tecnicamente, mas que adianta? Se você não consegue, se você precisa trabalhar a questão da ansiedade, lidar com as emoções, potencializar ainda mais o seu aspecto psicológico, mental, que vai enaltecer ainda mais o aspecto técnico, o aspecto tático e físico. Então, por exemplo, a ansiedade, ela leva você a ter um cansaço maior e você focar esse corpo, ele vai ter um desgaste maior fisiologicamente e mentalmente com a ansiedade. O que adianta você estar muito bem preparado fisicamente, tecnicamente, mas se a sua parte mental vai sugar toda essa energia que ela poderia ser focalizada ainda mais para potencializar ainda mais a sua performance, já com o conhecimento, com a preparação técnica e física que você tem. Então, é um conjunto em que todos trabalhando juntos a gente consegue performar ainda melhor. Como é que você vê isso, doutora Denise, aqui, como nossa dentista esportiva e triatleta, gente? Então, como triatleta, eu falo, quem vai ganhar é quem está mais bem preparado e quem consegue mostrar esse preparo na hora. Se eu me preparei, fiz tudo que tem que ser feito, comi direito, treinei o que foi proposto, e chega na hora, eu não estou preparada psicologicamente, eu não vou render. E tem, assim, muitas vezes você vê que a pessoa, às vezes, não consegue nem largar. Ou entrar na água, no triatlo, né? Entra na água e se debate, sai antes da... Porque fica muito ofegante a respiração. Ou seja, se ele se preparou, se ele sabe nadar, ele está preparado para essa natação e ele não consegue nadar, ele perdeu o triatlo. Né? Ele está muito ansioso, não consegue lidar com as emoções, ele não nada, ele perdeu a prova. Porque muito ofegante, a respiração, né, muito rápida, ele não entra na água. Então, a parte psicológica tem que estar muito firme, porque senão não adianta treino, não adianta nutrição, não adianta recuperação com fisioterapia, com massagens esportivas, não adianta nada disso, porque se a mente não estiver firme, o corpo não vai conseguir fazer. Exatamente isso que a doutora Denise colocou, pessoal. Além disso, o quanto a preparação psicológica pode potencializar ainda mais as questões técnicas, as habilidades que você tem, as questões físicas, né? Ela pode potencializar ainda mais todas essas qualidades que você tem. Então tá, já que nós temos que unir tudo, vamos falar em ponte que une tudo. E falando em ponte que une tudo, como podemos fortalecer ainda mais essa ponte entre a psicologia e a odontologia do esporte para oferecer ao atleta mais foco, confiança e resultado? Agora nós estamos falando de pontes. O pessoal aqui hoje está romântico. Com
com a integração do trabalho. Com a integração do trabalho, tanto do psicólogo, como também da dentista esportiva. Então, quando a gente consegue trabalhar em conjunto de uma forma integrada com o atleta, com o psicólogo esportivo, com o trabalho da doutora Denise, dentista esportiva, a gente fazendo essa integração, tendo essa conversa multidisciplinar, a gente consegue fazer um trabalho em que potencializa ainda mais esse atleta. É isso, isso mesmo. Tem que ter uma conversa entre os profissionais para oferecer o melhor para o atleta. A famosa equipe multidisciplinar, então. Isso. Exatamente. Então, para a nossa famosa equipe multidisciplinar, mas eu posso tratar os meus dentes e quando bater aquela fome, Espetaria Galo, o melhor espetinho da região de Osasco. Este é o nosso patrocinador. Você que está aí, ó, vendo o nosso podcast, que bateu aquela fome, liga lá na Espetaria Galo e pede aquele espetinho que vocês não vão se arrepender. E falar em arrependimento, chegou aquela famosa hora de eu falar para vocês. Nosso programa está acabando. O papo, como é bom, acaba rapidamente. E como acabar rapidamente, depois da Espetaria Galo, depois de forrar o estômago, qual o recado que vocês, doutoras, especialistas em psicologia ou odontologia do esporte, deixam para os nossos telespectadores? Pessoal, eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no nosso podcast LM Alta Performance, Lapidando Mentes para o Sucesso, e agradecer a presença da nossa convidada, a doutora Denise Guerra, dentista do esporte. Muito obrigada por ela estar aqui, nos acompanhando, compartilhando do conhecimento dela aqui, relacionando. Olha o quanto é importante a questão da dentista esportiva associada à performance, associada ao esporte, à questão psicológica. Então, para você que está aqui nos assistindo, pode entrar em contato. Temos o nosso Instagram, as nossas redes sociais, o nosso site www.lmaltaperformance.com.br e nossas redes sociais lm.altaperformance. Obrigada aí pela participação de todos e obrigada aqui pela presença da doutora Denise Guerra, especialista em dentista esportiva. Obrigada, Lu, pelo convite. Eu gostei muito de vir aqui. E eu acredito também nessa equipe multidisciplinar, que não vejo como você ter uma alta performance se não tiver todos os profissionais integrados, né? E exatamente. E aqui que a gente falou mais, psicologia, odontologia, mas de forma geral, todos os profissionais que trabalham com atleta devem ter uma comunicação para entregar o melhor e esse atleta entregar a sua melhor performance. Exatamente isso. E nosso podcast de hoje foi o oferecimento dos Estúdios 304 Podcast. Quer aparecer para o mundo? Venha para cá, para o Estúdio 304, aqui na... Como é que é o nome dessa rua aqui? Eu sempre esqueço, mas tudo bem, é assim mesmo. Ao vivo a gente é Raimunda Dionísia Barreto, número 500, aqui no centro de Osasco. E como nós falamos de beleza, a beleza é luz que respira, no sorriso que se reparte, na coragem que insiste e caminha, na alma que sabe amar sem alarde. Quem busca só a aparência perde o encanto maior que existe. Beleza que nasce no coração é aquela que dar-se e doa-se e que jamais se extingue. Ficando com isso, quer aparecer? Venha para aqui para o Estúdio 304 Podcast. E esse foi nosso LM Alta Performance, Lapidando Mentes para o Sucesso. Tenha todos uma boa semana.